In a place out of view, the camera lay unused. Your golden hour seems fleeting now. Without a sound just flew. The ambient light fades. The group just slipped away. But the cameraman stands his ground, lives the time-lapse frame by frame. The depth of field becomes your paradigm. The depth of field, a moment sealed in time. In a place out of view, the camera lay unused. Your golden hour, so fleeting now, grew wings and softly flew. The images live on, but the cameraman has gone. Olá! A última vez que nós nos encontramos foi antes da quarentena, antes do início da quarentena do Covid. Ainda não existe nenhuma clareza no horizonte sobre quando que a gente vai voltar com a nossa vida normal. Muito provavelmente ela vai voltar em pedaços, né? Em fases. Mas não é para isso que eu vim aqui hoje. Nosso último vídeo, e óbvio, antes de eu começar, espero que todos estejam bem e seguros. Nosso último vídeo foi sobre foco. A gente falou sobre o que é foco, como é que ele se aplica na fotografia. Hoje eu vou falar sobre um conceito derivado de foco e derivado de algumas configurações da câmera que se chama profundidade de campo. A gente explicou conceitualmente o que era profundidade de campo. Então eu vou revisar hoje um pouco sobre o conceito de profundidade de campo e depois eu vou mostrar na câmera como que você pode regular a profundidade de campo. Profundidade de campo é aquela região que ocorre em frente à sua objetiva, que é o que a gente chama de lente na máquina, em que todos os assuntos que estão naquela região estão no foco. De uma maneira simples. Se vocês quiserem uma explicação mais detalhada, vejam novamente o meu vídeo que fala sobre foco, que existe uma definição bem mais aprofundada sobre profundidade de campo, perdoem o trocadilho. Como é que você consegue, com uma máquina que tem alguns ajustes básicos, controlar a profundidade de campo? Importante, pessoal, esses controles eles não estão facilmente disponíveis em celulares. Os aplicativos de fotografia que vêm com de câmera, né, que vêm com celulares, eles fazem esses ajustes automaticamente. Então, por exemplo, você tem algumas escolhas em Android ou em iOS que permite que você coloque um setup de retrato, portrait. Quando você faz isso, automaticamente o celular ele abre a lente e ele reduz a profundidade de campo para dar aquele efeito de a definição do rosto da pessoa, do retrato, com um fundo embaçado, né? Só que quem faz isso por você é o celular. Numa máquina que tenha a possibilidade de fazer os ajustes, ou num aplicativo de celular que permita que você faça os ajustes, e existem aplicativos Pro Camera pro
pro iPhone, para os celulares Android, também existem, é só digitar Pro Camera, né? Que são aplicativos que permitem que vocês façam esses ajustes. Nesse caso, você pode... Vou tomar meu vinhozinho aqui, que, né, ninguém é de ferro. Nesses casos, você pode ajustar a profundidade de campo. É isso mesmo, você pode ajustar o tamanho dessa região e posicionar o objeto da sua foto dentro desse espaço. Numa câmera fotográfica padrão, que eu chamo de SLR, Single Lens Reflex, que é essa que eu estou usando para filmar, você tem dois ajustes fundamentais que definem a profundidade de campo. O primeiro ajuste é, obviamente, a distância entre o assunto e a lente da sua máquina, onde você estabelece o foco. E o segundo ajuste é a abertura da lente. A lente ela tem um diafragma que define a abertura dela, tá? Nesse exato momento eu estou usando f8, então essa minha lente ela está aberta na posição 8, que na verdade é uma fração, mas isso não vem ao caso, né? É 1 dividido por 8. Ou seja, quanto maior o número do f, menor a abertura, porque lembrem-se, é uma fração, 1 dividido pelo f, e esse f é chamado de f-stop, que é onde você para a posição da lente, né? É o f-stop. Então, uma lente muito fechada, um diafragma muito fechado é um f22, f32, e uma lente com um f-stop muito aberto é um f4, né? Um f2.8, um f2, f1.2, f1.0. Só que as lentes têm limitações, né? Então, por exemplo, essa lente que eu estou usando agora, a abertura máxima dela é f2.8. Então não adianta eu tentar forçar uma abertura maior, porque ela só abre no f2.8. O que significa isso? Quanto mais você abre o diafragma da lente, mais luz, mais fótons entram para sensibilizar o sensor que está dentro do corpo da máquina, certo? Então o f2.8, lembra que é 1 dividido por 2.8. Então é uma abertura maior do que f22, porque 1 dividido por 22 dá um número pequeno. 1 dividido por 2.8 dá um número maior, certo? Então a f2.8 ela é bem aberta, ela deixa muita luz entrar. À medida que ela abre, a profundidade de campo diminui. Olha que interessante. Se vocês olharem para a minha imagem agora, as coisas no espelho ali, ó, no espelho, elas estão meio embaçadas, mas eu estou definido. Porque a profundidade de campo, com essa abertura de lente, ela provavelmente é um espaço que começa aqui no meu rosto e acaba aqui um pouco atrás, aqui, ó, até o encosto de cabeça tá no foco. Vocês estão vendo aqui, ó? O encosto de cabeça tá no foco, né? Para trás do encosto de cabeça já não está no foco. Se eu aproximar a minha mão da lente, vocês vão ver que a minha mão sai fora do foco. Então a profundidade de campo, onde tudo fica no foco, ela está mais ou menos daqui até o encosto de cabeça. Se eu mudar o f-stop da lente, se por exemplo eu fechar mais a lente, a profundidade de campo aumenta. Então é o mesmo efeito, ou um efeito parecido que nós fazemos com os nossos olhos. Quando a gente quer enxergar melhor algum assunto, a gente não aperta o olho assim, a gente não fecha um pouco o olho para ver se a gente consegue definir melhor. É quase que analogamente o que a gente faz com a lente da máquina fotográfica. Quanto mais aberta ela tiver, ou seja, quanto menor for o número do f-stop, 2.8, 2.0, 1.8, 1.2, 1.4, né? Quanto menor for, mais aberta ela está, menor a profundidade de campo. Ou seja, menos coisas vão estar em foco. E aí você consegue aquele fundo embaçado, bonito, que parece que o assunto que está em foco está saindo para fora da foto, né? Quanto mais fechada estiver a objetiva, a lente, maior a profundidade de campo. E aí, se eu fechar bastante a minha lente agora, até o que está lá no espelho vai ficar bem definido, vai ficar em foco. Tá? Se eu for para um f20, f22, ok? Qual que é a limitação? Quanto mais fechada tiver a objetiva, mais coisas estão no foco. Menos luz entra. Então a imagem fica mais escura.
Você precisa de iluminação. Então, para você fechar bem a lente e ter uma profundidade de campo ampla, você precisa de uma fonte de luz boa, porque senão a foto fica muito escura e a sua exposição vai ficar abaixo do ideal. Por isso que a gente usa lentes mais fechadas, né? Desculpa, f-stops maiores, que são as lentes menor abertura, em fotos ao ar livre, com iluminação natural do sol, que você não precisa se preocupar com o poder da luz, a fonte de luz, porque existe luz abundante, né? Nesse caso aqui, eu estou filmando com f8, porque eu quero que, mesmo que eu me mexa um pouco, eu não saia do foco, porque eu estou me mexendo dentro do quê? Dentro da profundidade de campo. Então eu não saio do foco. E até chegar no 8 eu tive que fechar relativamente bastante, né? Então o que eu tive que fazer? Vou mostrar para vocês. Eu tenho que usar uma luzinha de preenchimento. Porque senão a filmagem fica muito escura. Porque eu tive que fechar. Então em fotografia você está sempre lidando com essas questões. Então quando eles falam que um celular é bom de foto noturna, é que ele tem um bom sensor e que o algoritmo dentro dele faz as compensações necessárias. Porque a luz é a luz, gente. Não adianta ter o celular mais avançado no mundo, a luz continua sendo a luz. Ela caminha 300 mil km por segundo no vácuo, ela tem seus elementos, ela pode ser dividida em 7 cores visíveis do espectro e em outras cores que não são visíveis, que é infravermelho, ultravioleta e até além disso, ela não muda, a luz faz parte da natureza. O que a tecnologia faz é ser mais ou menos sensível à luz. Então, uma explicação muito longa, né? E eu, obviamente, usei os gráficos que apareceram aí na tela para falar para vocês sobre como você faz esse setup na câmera. Muito importante, então. Você vai tirar uma fotografia e você quer ampliar a profundidade de campo, o que você tem que fazer? Você tem que aumentar o f-stop. Subir de 2.8 para 5.6, para 7, para 8, para 11, subindo. Vai subindo o f-stop. Vai fechando a lente. Você tem que prestar atenção se você tem quantidade de luz suficiente para fazer isso. Porque senão a sua imagem fica muito escura. Porque você fechou a sua lente. Se você quiser diminuir a profundidade de campo, e você sabe que, por exemplo, você está tirando um retrato de uma pessoa e a pessoa vai ficar parada, não é uma foto em que o assunto está se mexendo muito, você pode abrir bem a lente, foca na pessoa, e aí você vai ficar com aquela definição perfeita no rosto da pessoa e aquele fundo maravilhoso embaçado, né? Então, isso é uma dica para você poder controlar o tamanho da sua profundidade de campo. Agora, pessoal, para encerrar, eu vou passar a mesma imagem tirada com vários f-stops, do mais baixo, ou seja, da objetiva mais aberta, até o mais alto, da objetiva mais fechada. Para vocês virem como quanto mais você fecha a objetiva, maior a profundidade de campo e mais coisas vão ficando no foco. Obviamente que eu vou compensar a luz, né? Porque quanto mais você fecha, menos luz entra. Então você tem que aumentar a fonte de luz. No nosso próximo capítulo, nós vamos falar do triângulo da exposição, que é f-stop, velocidade do obturador e ISO. Mas calma, vamos com calma. Por enquanto vamos nos concentrar nos exercícios de f-stop. Se vocês quiserem praticar f-stop, eu sugiro que vocês façam isso depois das 3 da tarde, num ambiente aberto, num parque, em algum lugar. Obviamente tome os cuidados necessários de isolamento social com o Covid, mas num parque, e vocês escolham um determinado objeto e modifiquem o f-stop e tirem várias fotos daquele mesmo enquadramento. Vocês não vão ter o problema de luz, porque vai ter uma luz abundante, ainda vai ser um horário bom do dia, não vai ter uma luz muito dura, que é aquela luz muito branca da manhã, vai ser uma luz mais amarelada, e vocês vão poder brincar com o f-stop sem ter que se preocupar com velocidade de obturador e ISO, né? Deixa num ISO 400 que está ótimo. E aí você vai abrindo e fechando o f-stop, tá ok? Obviamente que vocês têm que aprender como é que faz isso na câmera de vocês. E isso aí eu vou tratar num assunto específico, num capítulo futuro também, ok? É isso aí, pessoal. Vamos praticar.